Olá galerinha, estamos aí mais uma vez para mais uma aula de Química. Aqui quem vos fala é o professor Sérgio de Química e hoje iremos continuar aquilo que estávamos trabalhando a aula anterior. Já trabalhamos os ácidos, as bases, os sais, os óxidos, várias funções químicas inorgânicas. Mas para que tudo isso serve? Por que a química é importante? Como que ela pode nos ajudar? Então vou trazer um contexto hoje de aplicação, falar sobre agricultura. Então a situação problema hoje nossa será relacionada à correção da acidez do solo para a agricultura. Qual a importância do tratamento do solo? O porquê que devemos tratar o solo muitas vezes meses antes ou até anos antes? O porquê que é importante eu acompanhar todo o crescimento da planta ou ainda como chegar num cultivo com hortaliças, com verduras, frutas, com uma produtividade muito boa e uma qualidade também muito boa. Então, vamos junto lá comigo, que hoje a gente vai entender como é que tudo isso funciona, ok? Então, primeiramente, coloco para vocês essa imagem. Olha que problemão nós temos aqui. Temos um milharal, a princípio olhando assim, ele está muito bonito, né? Um crescimento muito bom, exceto aqui no meio. O que aconteceu aqui? Pois é, você acredita que esqueceram de alcalinizar e corrigir o solo? Não fizeram isso adequadamente. Então quem preparou esse solo, preparou em um determinado momento e esqueceu de neutralizar corretamente essa região. E por isso, as plantinhas nasceram todas mirradas, pequenininhas, ok? Então não teve uma boa produtividade, tá? Pelo menos aqui não, só aos arredores. E quando nós temos essa situação, nós perdemos colheita, né? Vocês bem sabem que o Brasil é uma referência mundial em termos de produtividade, produção de grãos. Bem, então agora fica aí, né? Essa deixa. Como é que nós fazemos para aumentar essa produtividade, para corrigir bem o solo? Bem, vamos entender aqui o problema. Primeiramente, quando nós temos um solo muito ácido, é problemático, tá? Então, o engenheiro agrônomo, ó, você aí, né, que tem intenção de trabalhar com agronomia, quer ser fazendeiro, dono de fazenda, ó, o engenheiro agrônomo, ele tem que tomar muito cuidado com o solo, porque imagina muitos hectares de plantio de soja, de milho, e de repente o solo não está adequado. É todo um plantio de um ano que é perdido. Então, nesse caso, a acidez ela pode atrapalhar sim. Por exemplo, temos solos no Brasil em que sua maioria é solo ácido. Tá? Não sei se é do conhecimento de vocês, mas quase 50% do nosso território, o solo ele é improdutivo. Se não fizer um trabalho, um manejo adequado, ele não vai nos dar uma boa produtividade. Então a qualidade será baixa, a quantidade será baixa. Então nesse caso temos que neutralizar o pH. O pH então ele não pode estar em torno de 5,5, é muito ácido. E isso ocorre principalmente no nosso solo por deficiência de alcalinizantes como cálcio e magnésio, que ajudam a levar o solo para um pH mais neutro. E além disso temos uma outra problemática. Quando estamos em pHs muito ácidos, o alumínio que está presente no solo, lembrando que o nosso solo, a crosta terrestre é muito rica em alumínio, ele acaba ficando disponível para as plantas e ele é muito tóxico, um veneno para as plantas, não deixa elas se desenvolver muito bem. Tá, mas o que fazemos então? Opa, vamos fazer um estudo sobre o pH ótimo para esse solo e como resolver essa problemática. Aqui nós temos, por exemplo, um recorte de um artigo científico em que mostra para nós a classe de interpretação da acidez ativa do solo. Nós temos aqui uma acidez elevada com o solo em água, por exemplo, quando o pH está abaixo de 5, menor que 5. Se o pH está entre 5 e 5,9, temos uma acidez média, mas se o pH está acima de 6, 6,9, ou seja, já chegando em neutro, então é uma acidez fraca, é um solo adequado para o plantio, então precisa de muito pouco tratamento, ok? Tá, sendo assim então, olha a situação. Esse gráfico aqui, apesar da dificuldade que de repente ele apresenta, muitas linhas, né? Mas o que ele demonstra para nós? Ele demonstra aqui a disponibilidade aqui no meu eixo Y, tá? De alguns minerais, alguns elementos como cobre, ferro, manganês, zinco, potássio, cálcio, magnésio, alumínio inclusive, tá? No solo.
Então, há essa disponibilidade aqui no eixo Y. E a disponibilidade, ela é dependente do pH do meu solo. Opa, então isso quer dizer que em pHs em que eu tenho uma acidez muito baixa, eu tenho o alumínio numa concentração muito alta. Isso é um veneno para as plantas, muito complicado. Então pensa comigo, olha só a situação. Se em altas concentrações de alumínio, pHs baixos, eu não tenho uma boa produtividade, então o ideal seria eu baixar essa quantidade de alumínio disponível no solo. Só que isso acontece em pHs mais próximos do 7. Então veja que há uma diminuição na quantidade de alumínio aqui, né? Em pH acima de 6, que é justamente o pH ótimo, ali entre 6 e 6,5. Né? Esses pHs aí são muito bons para aumento na produtividade da maior parte das culturas. Lembrando aqui que algumas culturas são mais sensíveis ao pH, outras menos. Tá? Então sempre o engenheiro agrônomo é o responsável por avaliar qual o melhor pH do solo. Tá? E daí então fazer o tratamento adequado. Tá, mas considerando então essa situação, nós temos que avaliar agora como é que podemos corrigir a acidez desse solo. Um pouquinho sobre a escala de pH. Tá? Você se lembra que nós já conversamos em aulas anteriores em que o pH ele pode ir da escala de 0 até o 14, sendo que o pH 7 é um pH neutro. Valores de pH abaixo de 7, ácidos, e valores acima de 7, pH básico ou alcalino. O nosso problema é o solo ácido. Opa, o que fazer com o solo ácido? Tenho que neutralizar. Neutralizar com o quê? Com uma base, porque nós aprendemos que um ácido neutraliza uma base. Sendo assim, se eu tenho um solo com pH entre 4 e 5, por exemplo, eu preciso de alguém básico para neutralizar. Daí que entra o hidroxicálcio. É uma boa para resolver esse problema. Por quê? O hidroxicálcio ele contém hidroxilas, ou seja, OH-, que são capazes de neutralizar o H+ presente no sólido. E daqui a pouco nós veremos as reações químicas, né? De que forma que isso acontece. Beleza? Vamos em frente então. Como é o nome desse processo de neutralizar o solo? O nome é calagem. Calagem é a neutralização do solo ácido com insumos agrícolas. Nós temos 3 principais. Eles são o oxicálcio na forma de cal virgem, tá? Que tem um pH básico, ele é um óxido básico. Nós temos também o carbonato de cálcio, calcário, que é um sal alcalino, e ainda nós temos a cal hidratado, hidróxido de cálcio, que é uma base que nos disponibiliza o hidróxido, tá bom? Aqui desse lado temos a calagem por meio mecanizado, do outro lado que temos uma calagem manual, um processo lá numa horta, tá? Independente da situação, o solo tem que ser neutralizado. Bem, vamos em frente agora, falar um pouquinho sobre as reações químicas, né? Ver um pouquinho sobre as simbologias mais adequadas. Como é que isso fica em termos de reações? Então vem comigo agora, porque eu vou mostrar para você como que nós expressamos essas reações químicas aqui. Olha só, as reações químicas na calagem, tá? Que é uma calagem aqui, eu escolhi dentre os 3 trabalhar com o hidróxido de cálcio. Tá? Parte inicialmente de uma dissociação. A dissociação da base, ela ocorre quando eu pego o hidróxido de cálcio sólido, o Szinho aqui de sólido, ok? E coloco no ambiente úmido, com água. Então o solo úmido vai fazer com que o hidróxido de cálcio, com o passar dos dias, a própria chuva, a neblina, né, aquele orvalho da noite, vai fazer com que o hidróxido de cálcio se dissocie, ou seja, ele gera o cálcio, que inclusive é benéfico para as plantas, mais os íons hidroxilas responsáveis pela neutralização da acidez.
A hidroxila vai inicialmente neutralizar a acidez do solo, que nesse caso está sendo simbolizada por H+. Esse H+, ele é neutralizado então pelo OH- proveniente da hidroxila e dá origem à água. Veja bem, H2O. Tenho aqui a molécula de água que inclusive tem um pH neutro, ok? Tá. Agora, ainda tem mais um problema. Como que eu resolvo o caso do alumínio tóxico? Bem, olha só. Alumínio presente no solo pode ser precipitado, porque o hidróxido de alumínio gerado, ele é uma base insolúvel ou pouquíssimo solúvel. Então o alumínio 3+ se une a 3 hidroxilas, gerando hidróxido de alumínio precipitado. Ok? Então agora, o que nós fazemos? Vamos para um experimento. Então, proponho a você o seguinte: pegue em casa, para um sistema de sala de aula invertido, você faz em casa e depois traz para a sala de aula para a gente. Vamos fazer o experimento aqui junto com os coleguinhas. Tá? Então você vai pegar 3 folhas de extrato de repolho roxo, vai triturar, depois vai aquecer, tirar esse suco e testar com substâncias como vinagre, veja multiuso, dentre outros produtos de limpeza. Então, espero você, tá, na nossa próxima aula. Até mais!